O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, temos a alegria de celebrar hoje a memória de São João Maria Vianney, o padroeiro de todos os párocos, mas sem sombra de dúvidas, um modelo e inspiração para todos os padres, principalmente os padres diocesanos. Quem foi São João Maria Vianney? São João Maria Vianney nasceu em meados do século XVIII, no dia 8 de maio de 1786, e morreu no século XIX, no dia 4 de agosto de 1859. Ele foi um simples sacerdote, foi pároco de uma pequena cidade, se é que nós podemos chamar Ars de cidade, porque nem constava nos mapas da época. Era um pequeno vilarejo de 40 famílias. E São João Maria Vianney foi para lá, foi enviado para Ars. E a situação em que Ars se encontrava era de completa ruína. Nós estamos aqui no período pós-Revolução Francesa, em que a igreja tinha passado, principalmente na França, tinha passado por uma grande crise. Sacerdotes que tinham sido assassinados porque permaneceram fiéis à igreja de Cristo e não à revolução, e não ao Estado, que queria padres obedientes ao Estado e não obedientes à igreja. Então, muitos padres, porque foram fiéis, foram assassinados. Muitos padres apostataram, isto é, para não perder a própria vida, para não sofrer dano algum, preferiu então agradar os homens a agradar a Deus. E outros padres fugiram,
e viviam às escondidas. São João Maria Vianney recebeu a sua primeira comunhão por um padre assim, por um padre não juramentado, que passava de vez em quando naquela região. Um padre que vivia às escondidas. Então ele cresceu nesse contexto. E é claro, meus santos, que num contexto de apostasia, de abandono da fé, de falta de padres verdadeiros, porque entendamos, existiam, entre aspas, padres, mas não eram padres segundo o coração de Cristo. Não eram alguns, muitos até, validamente ordenados, mas não eram padres de verdade. Por quê? Porque não estavam dispostos a obedecer a Cristo em tudo e pregar Cristo e o ensinamento da igreja, o ensinamento completo. Não, estavam atrelados ao Estado, ao mundo, ao poder. Imagine que São João Maria Vianney aprendeu dos seus pais, e isso vivia com toda a convicção de que nem a bênção ele pediria a um padre não juramentado. Não queria receber nem a bênção de um padre que tivesse juramentado a Constituição, que tivesse aderido à Constituição. Desse padre eu não quero nem a bênção. Então você pode imaginar a fibra desse menino, né? Não era bolinho não. Um menino que cresceu ali, que participava, que quando participava das missas, participava das missas de padres, entre aspas, criminosos para o Estado. De padres que passavam por ali sorrateiramente às escondidas. Pois bem, então a igreja, ela cresce, passa um grande período nessa situação, e vocês podem imaginar que gerações sendo formadas sem padres de verdade, essas gerações se tornam como bichos. É uma frase até do próprio São João Maria Vianney. Ele diz: deixe um povoado sem um padre. E aqui, vocês compreendem, ele está se referindo, ele está tendo em mente um padre de verdade. Deixe uma região sem um padre e eles adorarão os animais. Isto é, eles vão se comportar de uma maneira abaixo dos animais. Eles se rebaixarão, né? se tornarão menos dignos do que até mesmo os animais a quem eles adoram. E aqui, meus santos, nós podemos de alguma maneira lançar um olhar para o mundo atual e ver que infelizmente isso tem acontecido. Isto é, populações, grandes quantidades de pessoas que se comportam como bichos de uma maneira degradante, que simplesmente pisaram nos valores e ostentam os pecados e as coisas mais degradantes que se possam ostentar. A maneira de se vestir, a maneira de falar, as suas danças, a sua arte. Se nós dermos uma olhada naquilo que hoje em dia se chama de arte moderna e arte pós-moderna, muito disso é lixo. Estava vendo ontem uma marca famosa, nem me lembro, uma marca famosa de bolsa de mulher, que lançou uma bolsa inspirada em saco de lixo. E a bolsa custa R$9.000. Inspirada em saco de lixo. De modo que quando você olha, você não sabe se é um saco de lixo ou se é... Quer dizer, você nem pensa que aquilo seja uma bolsa. Então quer dizer, as pessoas perderam todo o padrão de beleza, todo ponto de comparação, para que você tenha uma ideia de beleza, de valores, porque se afastou de Deus. E porque também muitos dos sacerdotes deixaram de pregar a verdade de Cristo,
aquilo que a igreja sempre ensinou. Pois bem, então São João Maria Vianney vai para aquela paróquia, a igreja material, a igreja em ruínas, o povo paganizado. Quando ele se aproxima da paróquia, da casa paroquial, digamos, e que ele está procurando ainda onde ela seja, ele encontra um menino. Ele pergunta ao menino: onde é? Onde fica Ars? E o menino vai e indica direitinho, explica, e ele diz: tu me ensinaste o caminho de Ars, e eu te ensinarei o caminho do céu. Meus irmãos, é para isso que serve um padre. Um padre não está para lutar por justiça social. Entenda, ele pode até aqui e ali falar algo a respeito, mas o primordial, aquilo que só ele pode fazer, é a cura de almas, é levar as pessoas para o céu. Um padre, ele não está primeiramente para até mesmo construir edifícios, isso até mesmo centros de catequese. Se isso se torna um empecilho para a sua missão espiritual, isso é mal, porque isso, com todo respeito às outras pessoas podem fazer, mas celebrar a Santa Missa, ouvir as confissões, preparar os doentes para a morte, para o céu, dando-lhes a unção dos enfermos, isso só o sacerdote pode fazer. Então, celebrar São João Maria Vianney, este pároco exemplar, este sacerdote exemplar, é também dobrar os nossos joelhos e pedir a Deus pelos nossos padres. E pedir, meus santos, com fé. Nós precisamos crer na eficácia das nossas orações. São João Maria Vianney acreditava de verdade no poder da oração. Quando ele chegou à sua paróquia e viu o ambiente em que ele se encontrava, a igreja abandonada, os fiéis paganizados, o povo que não queria se converter, não vinha à missa, não se confessava e não comungava. Ainda bem, né, que não comungava, né? Porque é terrível quando você imagina uma paróquia em que normalmente não acontece confissão e as pessoas normalmente comungam. Eu fico me perguntando, elas se confessam onde? Ou são todos santos de sétima morada que já não cometem pecados? Porque pior ainda são aqueles que entram na fila da comunhão sem estar com o coração preparado. Pois bem, então São João Maria Vianney via essa situação. E o que foi que ele fez? Ele pensou em métodos modernos para atrair as pessoas. Ele pensou em festinhas na igreja para atrair os jovens, uma rave, um jogo de luz para atrair os jovens à igreja. Ele pensou em diluir, em liquefazer a pregação, né? Fazer uma pregação light, uma pregação que possa ser acolhida por todos, uma pregação que não incomode ninguém, uma pregação que não fira a nossa alma apegada, engastada, enraizada no pecado. Não. Ele pregou o evangelho completo, nada de diluir o evangelho. E isso, lembrando, meus santos, que São João Maria Vianney não era um bom pregador não, tá? Ele não falava bem, era estudioso. Sim, era um homem que não tinha grandes capacidades intelectuais, mas era estudioso, não era um preguiçoso. Ele preparava direitinho e muito bem os seus sermões, mas ele não falava bem. Ele não tinha uma ótima, uma excelente, uma surpreendente oratória. Não, ele não tinha. Mas ele tinha, meus santos, oração e penitência. Ele sabia que a eficácia do apostolado vem primeiramente de Deus, da graça de Deus, e não das ações humanas.
Então ele não foi criar coisas, novos métodos, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui falando que é mal que nós pensemos em novos métodos para atrair as pessoas. Eu estou falando que quando esses novos méritos, esses novos métodos não são precedidos, não estão fundamentados no verdadeiro estado de graça, numa verdadeira busca de Deus, numa verdadeira vida de oração, numa verdadeira vida de penitência, esses métodos se acabarão em frangalhos, serão inócuos, não atingirão a finalidade a que se destinam. Por quê? Porque, meus santos, nós, por nós mesmos, não convertemos ninguém. Eu nem me converto a mim mesmo. Eu nem me converto a mim mesmo, quanto mais converter a minha paróquia. Aqueles que são catequistas sabem que a primeira palestra que eu dou para os catequistas antes de iniciar o período da catequese é: catequistas, saibam, vocês precisam viver em estado de graça, senão o ministério catequético não será fecundo. Vocês precisam rezar pelos seus catequizandos, senão vocês não vão ganhar os corações dessas crianças, desses jovens, desses adultos para Cristo. Vocês precisam fazer, pequena que seja, mas com generosidade, alguma penitência e oferecer pelos catequizandos, porque senão vocês no máximo, quando muito, transmitirão conteúdos, mas não transmitirão a fé. Você no máximo, quando muito, ganharão uma simpatia humana, mas não ganharão aqueles corações para Cristo. E é claro, meus santos, é óbvio que isso que se aplica aos catequistas, com muito mais adequação, se aplica aos sacerdotes. Então São João Maria Vianney, ele fazia penitência. Ele sabia que ele alcançaria a transformação da sua paróquia por meio da oração e da penitência. E aqui, meus santos, não era uma oraçãozinha e uma penitência frouxinha. Era uma luta literalmente com Satanás. São João Maria Vianney, ele acordava às 2 da manhã e começava a sua preparação para a missa. Depois a celebrava e ficava em oração até o meio-dia. 10 horas de oração. 10 horas. Aquela oração já era até uma oração penitencial, né? Mas não pensem vocês que ele assim compreendia. Aquilo para ele era só oração. Penitência ele fazia com os seus jejuns e com a sua disciplina, né? Aquele chicote com o qual ele batia nas suas carnes, e a disciplina e o cilício, né? Como uma maneira de se configurar a Cristo, porque ele sabia que se ele queria ser um sacerdote de verdade, ele precisava, na sua vida concreta, se unir a Cristo, que foi sacerdote e vítima. Ele sabia de que se ele queria ser um sacerdote de verdade, e aqui, meus santos, eu digo, mas tire toda a poesia, tá? Isso não é brincadeira. Tire toda a poesia com que o sacerdote aqui está pregando. Isto é um desafio de cada dia. Isto é, de ele não apenas celebrar o santo sacrifício no altar, mas, como posso dizer, perdi aqui a palavra, mas reverberar, não era essa a palavra que eu queria, mas tá bom, prolongar, era essa a palavra, mas prolongar aquele sacrifício do altar na sua própria vida. Isto é, ele continuar sendo sacerdote e vítima, porque lembremos-nos, o sacerdote está tão unido a Cristo no santo sacrifício da missa, que ele não diz: isto é o corpo de Cristo, este é o cálice do sangue de Cristo. Ele não diz isso. Ele diz: isto é o meu corpo. Então, de alguma maneira, Cristo e o sacerdote estão totalmente unidos, que
se Cristo se oferece, o sacerdote também precisa se oferecer. Se o corpo de Cristo é partido, o corpo do sacerdote também precisa ser partido também. Porque se o corpo de Cristo, o trigo, caiu na terra, morreu e produziu muitos frutos, se o grão de trigo que é o sacerdote na terra não cair, não morrer, ele não produzirá muitos frutos também. Então São João Maria Vianney sabia isso, e ele então se dedicou à oração com tanta generosidade, né, meus santos? 10 horas de oração. E aí sim, depois da sua oração, ele fazia, né, por volta de meio-dia, uma pequena refeição, batatas, às vezes já meio emboloradas, morfadas. É tanto que o diabo o chamava de comedor de batatas. E dizia que se na França houvesse 3 comedores de batata como ele, o diabo não teria lugar na França. Vocês imaginarem a graça que é ter um sacerdote, mas um sacerdote de verdade, um sacerdote santo. Sacerdote santo deveria ser pleonasmo, deveria ser subir para cima e descer para baixo, sair para fora e entrar para dentro. Porque sacerdote deveria ser santo, já que ele é o distribuidor dos mistérios de Cristo, já que ele é um outro Cristo, já que ele age na pessoa de Cristo cabeça, já que ele, de uma maneira mística, ontológica, sacramental, ele também ali se oferece, dizendo: isto é o meu corpo. Meus santos, percebem então como nós precisamos rezar pelos nossos sacerdotes. Hoje é dia do padre. Nossa paróquia está se preparando para uma vigília neste sábado, porque o primeiro domingo de agosto aqui no Brasil é sempre dedicado às vocações sacerdotais. Então vamos lá, vamos então participar dessa vigília com piedade, com devoção, com generosidade. Ela começará no sábado, neste sábado, às 18 horas e terminará no outro dia, antes da missa, das 7 da manhã. Então vamos participar, e você preguiçosamente diz: eu vou às 6 da tarde, que eu faço ali uma horinha e pronto. Mas será que você não poderia participar de um horário mais difícil, rezando, intercedendo por aqueles sacerdotes que estão passando por situações difíceis? Eu não sei se foi segunda não sei se foi terça, ou se foi no domingo que eu dei esse aviso lá no Migrante, ou foi aqui, não sei, em que eu falava que é importante rezar pelos padres, que nós padres precisamos de oração. Porque imagine que tristeza, sacerdotes dando escândalo, sacerdotes infiéis, sacerdotes abandonando o ministério, sacerdotes até tirando a própria vida. E por esses dias nós ficamos sabendo de um sacerdote que tirou a própria vida. Meus santos, nós somos tentados. É verdade, entenda, quando eu digo isso, eu não estou me eximindo da minha responsabilidade de rezar e buscar a santidade. Eu só estou dizendo: ajudem-me na luta para ser um sacerdote de verdade, para que eu possa ajudá-los no caminho da perfeição, no caminho da salvação, para que eu possa fazer aquilo que São João Maria Vianney fez: ensinar vocês, mas ensinar com autoridade o caminho do céu. Não ensinar apenas com a boca, não ensinar apenas com palavras humanas, mas ensinar de uma maneira tão cheia do Espírito Santo, tão entranhada na autoridade de Cristo, que aquelas palavras tenham um efeito desproporcional à palavra em si mesma. Para que os nossos sacerdotes sejam arrebatadores de almas que se caminham para o inferno. Não apenas que sejam homens que sejam pastores, cuidando das ovelhas a ele confiadas, mas que sejamos também pescadores de homens, que pesquemos almas, que as tiremos do mundo
e as ganhemos para Cristo, como São João Maria Vianney conseguiu. Diz a história que Ars se tornou uma paróquia tão visitada, uma paróquia tão procurada, que toda a França ia a Ars. Por quê? Porque eles queriam ver Deus naquele homem. Isto é, aquele sacerdote, ele era um sacerdote tão intimamente configurado a Cristo, que as pessoas viam Cristo nele. É tão triste, né, meus santos, quando vocês olham para nós e veem os nossos pecados, as nossas limitações, quando vocês veem simplesmente um homem que simplesmente como um homem se comporta, e pior, às vezes simplesmente como um homem quer ser visto, e às vezes nem como homem. É tão triste, meus santos. Então, rezar pelos sacerdotes, para que nós sejamos homens, mas homens de Deus, homens, mas homens sagrados, homens que reflitam, que manifestem Cristo, não apenas quando dele, a respeito dele falam, não apenas quando no altar celebram o santo sacrifício, ou no ambão pregam a palavra de Deus, mas pela sua presença, que seja uma presença de Deus. Nós sabemos, né, do Padre Pio, ou de outros santos exorcistas, sacerdotes. Isso também se aplica a outros santos não sacerdotes e até santas, que quando se aproximavam de pessoas possessas, o diabo já começava a se contorcer pela aproximação daquela pessoa que não tinha dito palavra alguma, mas ele era um portador de Cristo, na mais adequada expressão desta palavra. Porque é verdade, todo batizado é um portador de Cristo, mas imagine, meus santos, com que potência esta palavra, portador de Cristo, pode e deve ser aplicada aos sacerdotes. Celebremos, meus santos, celebremos São João Maria Vianney, peçamos a Deus por intercessão dele, por todos os sacerdotes, peçamos pelos sacerdotes do mundo inteiro, rezemos pelos nossos bispos, rezemos pelo nosso Papa, e peço que, se possível, participemos desta nossa vigília com devoção, com generosidade, sabendo que muitas graças Deus quer conceder por meio da oração e da generosidade na penitência de cada um de vocês, aqui presente ou até mesmo acompanhando pelas redes sociais. Quanto mais santos forem os sacerdotes, mais santo poderá ser o povo de Deus, e mais alegria nós daremos à Virgem Maria e a nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus seja louvado pela vida de cada sacerdote. Amém.